noite, meus amigos, minhas amigas, que as nossas primeiras palavras possam ser de agradecimento por essa oportunidade de estudo. Hoje nós vamos finalizar o Livro dos Médiuns. Prestem atenção, não vamos finalizar o curso, mas hoje vai ser a última aula do Livro dos Médiuns. Mas ainda teremos outras aulas que irão falar sobre os trabalhos mediúnicos que a nossa casa realiza. Mas, como falamos, hoje vamos chegar ao fim do livro. Então, nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que colaboraram conosco, participando através do chat, estudando as aulas antes do estudo, possibilitando assim o melhor entendimento do livro. Então, assim, a minha eterna gratidão à casa e a todos vocês que tiveram conosco durante todo esse período. Foi muito bom, né? Mas, como sempre fazemos, vamos ler um trechinho do nosso Evangelho, fazer a prece para darmos início à aula de hoje. Venho eu, o vosso Salvador e o vosso Juiz. Venho como outrora, aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina o imutável, reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e levanta as ondas. Revelei a doutrina divina, como o ceifeiro, até em feixes o bem esparso da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, e Livro dos Médiuns, capítulo 31, item 9. E assim, Senhor da vida, Pai de infinito amor e misericórdia, agradecemos muito, Senhor, essa oportunidade de comunhão com o alto. Pedimos a Jesus, a Maria Angélica, aos benfeitores responsáveis por esse curso, que envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, e que durante todo o estudo possamos ser atendidos das nossas necessidades do corpo e da alma. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, finalizando o nosso livro, como falamos, nós hoje vamos falar da segunda parte das manifestações espíritas, do capítulo 29, intitulado Das Reuniões e das Sociedades Espíritas, os itens 324 a 350. Mas antes de entrarmos propriamente na aula de hoje, já que vamos falar de reunião espírita, eu gostaria de perguntar para vocês, e já gostaria que vocês pudessem interagir aí no chat com a gente, quem aqui assistiu o encontro de ontem, no domingo, quando o nosso querido amigo Wagner Paixão falou sobre a obsessão? Vocês assistiram? Curtiram? Quem curtiu, quem assistiu, dá um joinha aí. Foi muito bom. Gente, esse tema obsessão, a gente tem que estar sempre estudando, lendo, relendo, principalmente atento, porque isso sempre vai surgir na nossa vida. E quanto mais antenado a gente estiver, quanto mais ligado a esse fato, mais fácil a gente percebe, mais fácil a gente encontra as ferramentas para interromper esse processo. Então, quem não teve a oportunidade de ver, entra lá no nosso canal, no YouTube, Centro Espírita Maria Angélica. Agora está tudo organizado nas playlists, então é só você ir na playlist de encontros que vocês encontrarão esse material que foi maravilhoso. Foi uma reunião excelente,
onde muitos tratamentos foram realizados, onde a espiritualidade se fez presente, cuidando de todos nós. Então, fica aí a dica para vocês. E como falamos, hoje vamos falar das reuniões. Então, iniciamos essa conversa perguntando: qual o objetivo das reuniões espíritas? Por que será que o codificador viu que tinha que ter uma preparação para que essas reuniões espíritas ocorressem? E ele então coloca como primeiro fato a boa ambiência. Nós precisamos criar um ambiente propício para atrair os bons espíritos. Depois ele vai dizer que é o conhecimento, é o estudo, porque ninguém retifica caminho sem o conhecimento. Já diz o nosso amigo Haroldo Dutra Dias. O conhecimento, o estudo é fundamental para que a gente possa tomar melhores escolhas em nossa vida, tomarmos decisões dignas de vida eterna, e isso vem com o conhecimento da doutrina espírita. E como terceiro item, não menos importante, é a comunhão de pensamentos. Uma reunião espírita, para que ela realmente seja séria e consiga atingir os seus objetivos, se faz necessário criar essa egrégora, essa comunhão de pensamentos, para que assim possamos produzir esse fluido, essa matéria mental, para que a espiritualidade amiga possa utilizar da maneira que ela achar conveniente. Mas isso só é possível através da comunhão de pensamentos. Mas o nosso codificador, ele qualificou as reuniões dizendo que elas podem ser de 3 tipos: as reuniões frívolas, as reuniões experimentais e as reuniões instrutivas. E ele então vai classificar cada uma delas. Começando pelas frívolas, pergunto para vocês: o que podemos considerar como uma reunião frívola? Enquanto vocês vão colocando a resposta aí no chat, eu gostaria de pontuar que eu acho isso muito importante. Quando nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, nós temos que entender o contexto que o codificador traz essa obra. Lembrando que ele ainda estava realizando as pesquisas, analisando os fatos, elencando uma série de questionamentos, criando um corpo de doutrina. Mas que nem por isso, atualmente, quando nós já temos o movimento espírita estabilizado, concluído nas suas bases doutrinárias, não se torna menos importante essas informações. Mas a gente precisa lembrar sempre o contexto em que isso foi escrito, para dar um melhor entendimento às colocações do codificador. Então, nós vamos considerar uma reunião frívola aquelas que buscam o lado divertido, porque sabemos que muitas pessoas frequentavam essas reuniões no início como um evento social, buscando conhecer pessoas, dialogar. Então, essas eram umas consideradas reuniões frívolas, aquela onde os participantes só queriam o lado divertido. Ou também aqueles que buscavam essas reuniões com curiosidades, querendo saber o que ia acontecer na sua vida, se ela deveria ou não pintar a casa de azul, se deveria pintar a casa de amarelo, como também muitos objetos eram colocados em bolso e aí a pessoa ia dizendo o que era aquilo, curiosidade. Algumas também
que podemos também classificar como reuniões frívolas aquelas que buscam a prática da adivinhação do futuro. Tipo, com quem eu vou casar, quantos filhos eu vou ter, será que eu vou ser rica, será que eu vou morar num lugar bom? Ou seja, banalidades. Então, todo e qualquer assunto banal e corriqueiro que é levado a uma reunião é considerado uma reunião frívola, porque as pessoas queriam buscar esse entretenimento em uma reunião. Então, no início, Kardec percebe esse grupo e ele então coloca as reuniões frívolas como essas reuniões sem nenhum caráter e sem nenhum fim útil. Depois podemos perguntar para vocês: que tipo de espírito vai comparecer nas reuniões frívolas? Colocamos aí essa imagem da brincadeira do copo, que de brincadeira, meus irmãos, isso não tem nada, porque já aprendemos no Livro dos Médiuns sobre as evocações e sabemos que quando evocamos um espírito, ele comparece. Mas aí perguntamos a vocês: que tipo de espírito vai comparecer em uma reunião frívola, onde são crianças, adolescentes ou até mesmo adultos que querem indagações do futuro, que querem conversar sobre inquirições sobre banalidades? Que tipo de espíritos comparecem a essas reuniões? Os levianos e os brincalhões, porque é esse tipo de espírito que irá comparecer nesse tipo de reunião. E eu pergunto: os espíritos elevados frequentam as reuniões frívolas? O que vocês acham? Será que a irmã Maria Angélica, Maria, João Evangelista, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, Emmanuel, Ivone Pereira, será que esses irmãos iriam frequentar esses tipos de reuniões? O que vocês acham? Será que eles têm tempo para ficar com brincadeiras com essas informações fúteis? É claro que não. Muito bem para quem colocou aí não. Eles não vão perder tempo nesse tipo de reunião. Agora, perguntamos para vocês: qual o objetivo de uma reunião experimental? Porque Kardec fazia reuniões de nível, de cunho experimental. Que reuniões seriam essas? Elas têm por objetivo analisar as manifestações físicas, mostrar aos céticos os fenômenos espíritas e despertar a vontade de pesquisar os fenômenos espíritas. Voltando a lembrar que Kardec falava para um grupo de pessoas que ainda não conheciam essas manifestações, não entendiam como uma mesa poderia levitar, como ela poderia produzir pancadas. Então, através dessas reuniões experimentais, Kardec conseguia mostrar para o grupo de pessoas, até mesmo esses incrédulos, os fatos que a ciência estava mostrando ali através desses fenômenos. E assim despertou a curiosidade de muitos intelectuais da época, de homens de ciência, a estudar esses fenômenos. Então, as reuniões experimentais, é claro que elas têm uma conotação, elas têm uma utilidade. E agora perguntamos para vocês: qual o objetivo de uma reunião séria? Atrair os bons espíritos, porque, como falamos, os espíritos como Irmã Maria Angélica, Dr. Bezerra, Emmanuel, eles só vão participar dessas reuniões sérias, onde há um fim útil. Daí o que o nosso amigo Antônio Carlos sempre fala em suas aulas:
a importância de exercermos a mediunidade com Jesus, porque o grande diferencial das reuniões espíritas sérias é atrair os bons espíritos, é ter esse fim útil. Então, vamos ver qual é a função das reuniões instrutivas. Olha lá, os espíritos vão dizer: divulgar a doutrina espírita, ter um fim útil, o estudo substitui o divertimento e quando todos os membros formam um feixe de varas. Então, nós temos como reuniões sérias as palestras espíritas, os cursos, os estudos, ou todo e qualquer trabalho que nós vamos realizar, nós precisamos ter essa finalidade útil. E Kardec percebeu isso, que quando ele começou a formar grupo de estudo, aquelas pessoas frívolas que estavam querendo apenas investigar o futuro ou questionar a espiritualidade com banalidades, elas se afastaram porque perceberam que mudou o nível das reuniões. Então, essa é a finalidade de uma reunião séria. A instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos, porque nós sabemos, meus irmãos, que a doutrina espírita ela não nos impõe nada como um dogma. Ela nos convida à reflexão, ela nos dá ferramentas para que possamos, através do estudo, usar a fé raciocinada, discernirmos melhor o que é certo e o que é errado. As reuniões de estudo são de imensa utilidade para os médios de manifestações inteligentes, para aqueles, sobretudo, para aqueles que seriamente desejam aperfeiçoar-se. Essa é a grande importância das reuniões sérias, o estudo, porque o estudo vai nos transformando, vai nos aperfeiçoando, nós vamos tomando consciência de uma série de posturas que precisamos ter para nos transformar, nos ajudando assim a romper com aquele homem velho, nos transformando em espíritos mais sensíveis, cumprindo a vontade de Deus, que é o nosso melhoramento através da nossa reforma íntima. E agora perguntamos: quantas pessoas podem participar de uma reunião? E eles respondem: sendo o recolhimento e a comunhão de pensamentos condições essenciais a toda reunião séria, o número excessivo de participantes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Então, Marta, você está querendo dizer que devemos ter reuniões com pequenos grupos? Muita calma nessa hora, meus amigos. Nós temos vários tipos de reuniões sérias. Como falamos, temos as palestras espíritas, temos os cursos na casa espírita. Ali nós temos, às vezes, principalmente na nossa casa, que é uma casa que existem muitos frequentadores, graças a Deus, porque muitas mentes estão sendo esclarecidas, nós vamos ver que o número excessivo de participantes não atrapalha os trabalhos da casa. Basta a gente ver o nosso encontro de Jesus, que a nossa casa realiza, e nós temos quase 1000 pessoas circulando pela nossa casa. Mas aqui nós estamos nos dirigindo àquelas reuniões mediúnicas, ao trabalho da desobsessão, que é aquele atendimento fraterno aos irmãos desencarnados, ao trabalho da psicografia. Alguns trabalhos nós precisamos realmente de um número reduzido de participantes. Para quê?
para que possamos criar essa homogeneidade nos pensamentos. E olha que importante, a primeira coisa que ele coloca é o recolhimento. E o recolhimento, meus irmãos, se faz através da prece. Por isso que todo trabalho, toda tarefa que realizamos, sempre iniciamos com uma prece, porque a prece tem esse papel de nos conectar com o alto, de melhorar o nosso pensamento para que possamos entrar em comunhão com os espíritos responsáveis pelo trabalho que será realizado. Porque já sabemos que para cada reunião, para cada tipo de trabalho que desenvolvemos, nós temos os colaboradores do plano espiritual que vêm nos ajudar, que vêm orientar os trabalhos que nós aqui encarnados realizamos. Se aplicam para as sociedades espíritas as mesmas funções das reuniões sérias? O que vocês acham? É claro que sim, né, meus irmãos? Porque o que aconteceu? O codificador, depois que ele lançou o Livro dos Espíritos e a Revista Espírita, ele percebeu que ele precisava fundar uma instituição. E ele então funda a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, criando ali um núcleo para que pudesse realizar com mais profundidade essas reuniões espíritas. Porque, como lembramos, ao tempo dele, muitas reuniões eram feitas na casa da senhora Baudin, na casa da senhora Plé de Maison, mas ele percebeu que para que ele pudesse ter uma boa ambiência, ele precisaria ter um núcleo. E aí a importância dos templos físicos, dessa construção física, porque desde a história da humanidade, através dos povos antigos, nós vamos vendo a necessidade de nós nos reunirmos nesses templos físicos. Mas agora, em tempos de pandemia, nós precisamos lembrar que o verdadeiro templo é aquele que a gente edifica no nosso coração, mas que também tenhamos cuidado, porque nós temos a casa espírita justamente para desenvolvermos a mediunidade, para trabalharmos com Jesus na prática mediúnica, porque a ambiência da nossa casa não é a mesma ambiência de uma casa espírita. Daí a importância do evangelho no lar, de nós mantermos o bom padrão mental, mas o codificador percebeu que se fazia necessária a instituição espírita para que ali nós desenvolvêssemos a nossa mediunidade. E eu pergunto para vocês, qual o objetivo de se formar as sociedades espíritas? Já falamos, né? Mas agora nós vamos pontuar o que o codificador traz para nós. Estudar os fenômenos relativos às manifestações espíritas, que foi o que eu acabei de dizer. Nós temos que usar essa ambiência da casa espírita para nos instruir. Usar também as aplicações das ciências morais, físicas, históricas e psicológicas, porque esse é o verdadeiro estudo que a gente faz, né? É estudar toda essa informação que os espíritos nos trazem, divulgar o espiritismo e atender a todos que chegam buscando orientação e amparo. É esse acolhimento, é essa amorosidade para acolher aqueles que chegam e reunir as almas que trabalham pelo progresso geral, transformando-se assim as sociedades espíritas em uma escola, em um lar, em um hospital, em uma oficina de trabalho e várias outras
utilidades que tem a nossa casa espírita. Agora gostaríamos de falar um pouco da ambiência da casa espírita, porque o primeiro item que colocamos lá, qual o objetivo de uma reunião, estava escrito a boa ambiência. Então, fomos recorrer ao nosso benfeitor Bezerra de Menezes, que no livro Dramas da Obsessão nos adverte sobre esse assunto. Assim nos fala Bezerra: as vibrações disseminadas pelos ambientes de um centro espírita, pelos cuidados dos seus tutelares invisíveis, os fluidos úteis necessários aos variados, quão delicados trabalhos que ali se devem processar, desde a cura de enfermos até a conversão de entidades desencarnadas sofredoras, e até mesmo a oratória inspirada pelos instrutores espirituais, são elementos essenciais para os obreiros da imortalidade a serviço da terceira revelação. Daí porque a espiritualidade esclarecida recomenda aos adeptos da grande doutrina o máximo de respeito nas assembleias espíritas, onde jamais deverão penetrar a frivolidade, a inconsequência, a maledicência e a intriga, o mercantilismo e o mundanismo, o ruído e as atitudes menos graves, visto que estas são manifestações inferiores do caráter e da inconsequência humana, cujo magnetismo para tais assembleias e, portanto, para a agremiação que tais coisas permite, atrairá bandos de entidades hostis e malfeitoras do invisível que virão a influir nos trabalhos posteriores, a tal ponto que poderão adulterá-los ou impossibilitá-los, uma vez que tais ambientes se tornarão incompatíveis com a espiritualidade iluminada e benfazeja. Meus irmãos, precisamos muito pontuar esse assunto. E eu falo muito isso por mim mesmo, porque aquelas pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa muito alegre, muito expansiva, mas nós precisamos diminuir o volume. Nós precisamos, como diz o nosso amigo Haroldo, modular a nossa fala, a nossa postura. Por quê? Porque esse nosso barulho, essa nossa agitação não condiz com a espiritualidade superior. Então é muito importante a gente se preparar para a nossa reunião espírita. Por isso que agora, quando a nossa casa estava aberta, nós tínhamos aquele piano maravilhoso, né? Que a gente ficava ali ouvindo, nos preparando para aquela ambiência, nos preparando para a palestra. E às vezes a gente estava ali querendo ouvir o piano e aí ouvir um amigo conversando ou alguém lá fora chegando, cumprimentando e tal. Então a gente percebe o quanto que é importante. Quando a casa espírita coloca um piano e coloca alguém ali para tocar uma música que cria essa psicosfera, é porque tem um fim útil. É a espiritualidade já nos preparando para absorvermos o conteúdo que vai ser trazido. A gente viu que os espíritos, os benfeitores, intuem o palestrante, intuem todos nós. Então nós precisamos nos saber colocar. Agora que a nossa casa espírita não está funcionando na sede física, mas nós temos essa preparação nas palestras virtuais quando a gente escuta boa música, quando a gente coloca, a música da irmã Maria Angélica. Para quê? Para preparar o ambiente,
para que a gente possa criar essa boa ambiência, e nós sabemos que boa ambiência significa atrair os bons espíritos. Agora gostaríamos de questionar a vocês: será que os benfeitores espirituais têm como resolver os dramas espirituais dos irmãos desencarnados sem o nosso concurso, sem o concurso humano? O que vocês acham? Será que o Dr. Bezerra, Irmã Maria Angélica, Bittencourt Sampaio, tantos outros, Emmanuel, será que eles podem resolver esses dramas espirituais sem o concurso humano? Ou seja, as reuniões de desobsessão que nós realizamos na nossa casa espírita, que é esse atendimento aos irmãos desencarnados, será que eles precisam de nós, encarnados, para ajudar esses espíritos? O que vocês acham? Ou será que eles sozinhos já poderiam dar conta disso? Coloque aí no chat, eu quero saber. O que vocês acham? Os benfeitores precisam de nós ou eles poderiam resolver isso lá no plano espiritual mesmo? O que vocês acham? No mesmo livro, Dramas da Obsessão, Dr. Bezerra de Menezes vai elencar três fatores para que ocorra no plano físico as reuniões de desobsessão. E vamos lá ver o que ele nos fala? Olha lá. Primeiro, ensinamento e aprendizado para os próprios homens que necessitam conhecer os grandes dramas da humanidade que levam consigo para o além-túmulo. Então ele está querendo dizer que é um ensinamento para os encarnados, que eles vão aprendendo com as dificuldades que os espíritos trazem, os dramas que eles narram das suas próprias experiências, para que nós possamos aprender com eles. Depois ele vai nos dizer: o ensejo de progresso para os médiuns e cooperadores terrestres nos setores da fraternidade, que assim se habilitariam à prática de inestimável feição da beneficência. Ou seja, é um exercício para nós a prática de uma fraternidade sem interesse nenhum, porque a maioria dos espíritos que se comunicam nessas reuniões de desobsessão nós não conhecemos, muitas das vezes não temos afinidade, não temos sintonia, porque eles são trazidos pela espiritualidade amiga para que eles possam ser ajudados e tratados. Então vocês veem que primeiro ele colocou como estudo e conhecimento para os médios. Agora ele diz que isso é um progresso para nós, porque nós estamos ali exercendo a verdadeira caridade sem nenhum interesse pessoal. E por último, então, ele vai colocar que há mais facilidade para a conversão dos endurecidos espíritos diante do fenômeno mediúnico espírita. Ou seja, ele está nos falando que no momento da incorporação, onde há o choque anímico, porque o médium está encarnado e ele então vai ceder o seu psiquismo para o irmão que está em desequilíbrio, essa mente em desequilíbrio do espírito, com a mente equilibrada do médium, ajudado pelos bons espíritos, vai criar um elo que vai quebrar aquela monoideia do espírito, que vai desconstruir muita coisa, que vai poder libertá-lo de certos sentimentos da vingança. Então ele só coloca no final, como último ponto, esse choque anímico, mostrando que nós somos os maiores beneficiados a exercermos essa mediunidade com Jesus, que é a mediunidade séria, que é mediunidade com um fim útil. Daí a importância dos grupos espíritas serem unidos, coesos,
e procurarem sempre essas reuniões de ajuda com o máximo de respeito. E trouxemos também, para ilustrar esse estudo, um capítulo, um texto de um capítulo que está no livro Memórias de um Suicida, intitulado A Comunhão com o Alto. Eu costumo dizer que esse livro, eu acho que todos os trabalhadores da desobsessão devem ler esse capítulo, porque ali mostra, né, como o plano espiritual vai procurar nas casas espíritas grupos espíritas que possam receber para o trabalho de esclarecimento os irmãos que retornaram ao plano espiritual através da prática do suicídio. E a gente sabe que a espiritualidade é que trabalha. Nós somos apenas colaboradores nesse trabalho gigantesco. Então, eles, além de procurar casas sérias, onde encontrariam essa boa ambiência para a prática desse tratamento, eles também narram nesse capítulo que eles convidam vários médiuns para fazer parte desse trabalho. Que de um grupo de 22, a maioria diz que não tem tempo para esse tipo de trabalho. Outros se dizem ainda não preparados. Apenas 2 do grupo de 22, no exemplo que é citado ali, aceitam o trabalho. Só que depois que eles aceitam esse trabalho, a espiritualidade vai ter o cuidado de pesquisar as condições não só físicas, mas psíquicas do médium que se predispõe a isso. Ou seja, mostrando que tudo tem um controle. Não é nada feito ao Deus dará. Tudo é feito com planejamento, com pesquisa, com conhecimento, com análise dos fatos, para então esse irmão poder chegar e ser esclarecido. Mas o mais bonito nesse livro, meus irmãos, é quando nos é revelado que quando uma reunião é realizada sobre as invocações do sacrossanto nome do Altíssimo, enquanto que o seu unigênito estaria presente através de irradiações misericordiosas do seu grande amor fraterno. Ou seja, a misericórdia de Jesus se faz presente quando nós realizamos uma evocação em nome de Deus, quando nós temos um fim útil, quando nós estamos reunindo para ajudar as pessoas. Jesus se faz presente através de irradiações da misericórdia do seu grande amor fraterno. Então, a gente tem aqui uma responsabilidade a mais, porque a gente sabe que a gente, nesses trabalhos, recebe uma ajuda inenarrável, como uma cota de amor, uma cota de paciência, né, para o doutrinador que vai dialogar com aquele irmão. Ele é tomado, às vezes, de um amor que ele mesmo ainda não tem, mas são os espíritos benfeitores que nos ajudam propiciando tudo isso. É muito bom, né, meus irmãos? É muito esclarecedor essa doutrina. E agora perguntamos, qual a finalidade dos grupos espíritas? Por que essas reuniões espíritas? Por que as casas espíritas? Qual a finalidade de tudo isso, meus irmãos? Aplicar os ensinamentos na transformação moral. Jesus é o grande médico das almas e ele diz: vinde a mim, vinde a mim. Esse é o convite incessante de Jesus, como lemos na página de abertura. Ele vem buscando não só o povo de Israel, mas a toda essa humanidade que Deus colocou sobre a tutela de Jesus. E ele diz que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá no caminho. Ele irá conosco até o fim dos tempos. E perguntamos, qual a maior dificuldade das sociedades espíritas?
os seus membros. E agora aqui eu vou dizer o que umas amigas muito queridas que fazem parte da direção da casa diz para nós. Principalmente os médiuns espíritas antigos. Às vezes os antigos são os que dão mais trabalho. Olha que advertência séria. Os seus membros. Precisamos apequenar o nosso ego. Nós precisamos diminuir o nosso personalismo para que nós não sejamos aqueles a criar os conflitos. Porque Jesus já nos advertiu. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Nós temos que mostrar que somos cristãos pelas nossas posturas, por como lidamos com essas situações. Não nos esqueçamos de que o Espiritismo tem inimigos interessados em impedir-lhe o desenvolvimento. Cuidado, meus irmãos, cuidado, porque temos aqueles opositores que querem destruir o movimento espírita, querem acabar com as casas espíritas. Então, nós precisamos estar alertas para não sermos a semente da discórdia, para não sermos aqueles que estabelecem a dúvida, a desconfiança, a inimizade e principalmente a formação de grupinhos, porque essas são as brechas que nós, membros, criamos para que esses que querem destruir o trabalho do Cristo encontrem oportunidade. Agora que nós vamos ter mais uma casa sendo aberta na Barra da Tijuca, não existe Sema Barra, Sema Recreio, Lara 1, Lara 2. Todos são agrupamentos tutelados pela irmã Maria Angélica, que tem como missão servir a Jesus, melhorando, cuidando da humanidade, nos convidando a fazermos essa transformação moral. Kardec nos diz: o verdadeiro espírita tem a caridade e a tolerância como dever primário. A caridade material é muito importante. Precisamos muito dela. O SEMA não teria crescido sem a colaboração de todos os seus membros. Mas a tolerância tem um papel importantíssimo. E agora perguntamos: rivalidades entre sociedades existem? O que vocês acham? Não devem existir, meus irmãos, pois todas têm o objetivo comum, que é a divulgação da doutrina espírita. E agora que vamos chegando ao final do nosso encontro, que possamos ter em nossas mentes: o Espiritismo tem como objetivo produzir o melhoramento das massas e o aperfeiçoamento dos indivíduos. Esse é o grande trabalho que a nossa querida mentora, irmã Maria Angélica, faz todos os dias, sempre a trabalhar, cuidando de todos nós, para que possamos nos melhorar. E nós, nos melhorando, iremos melhorar o nosso lar, melhorar o ciclo onde convivemos, para depois podermos implementar toda essa transformação junto à humanidade. Não percam, na próxima aula, o passe, a harmonização e o tratamento espiritual. E agora, então, que possamos finalizar com a nossa prece. Senhor da vida, Pai de infinito amor e misericórdia, agradecemos muito, Senhor, esses momentos de comunhão com o alto, aonde não só esclarecemos o nosso espírito, como também fomos atendidos. Ajude-nos, Senhor, a vencer a nós mesmos e que possamos, unidos a esse propósito de Jesus, nos transformarmos. Abençoe a todos nós nessa semana que se inicia e que possamos manter os nossos corações conservados a Ti. Graças a Deus.